Hoje iremos aprender sobre números complexos. Os números complexos são a unidade imaginária. Eu estarei aqui fazendo a representação de número complexo, como foi criado, né? Então, vamos tentar resolver essa situação, certo? Raiz de menos 4. Então, podemos ver que não dá para ter um número real através dessa representação, dessa forma. Então, porque a gente sabe que raiz de menos 4 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Continuando, raiz de 4 é 2. E raiz de menos 1 continua sendo menos 1, pois não podemos obter um número real através disso. Então, isso resolveram criar um número imaginário, que foi representado como I. Foi representado como I. Então, I é igual a raiz de menos 1. Então, com base nisso, I ao quadrado é igual a menos 1 também, né? Certo? Então, o que podemos afirmar dessa situação? Que, de acordo com os números complexos, raiz de 4 seria, como a gente viu lá em cima, 2i. Então, essa é a representação dos números complexos. A forma algébrica de um número complexo é a seguinte: Z igual a A mais BI, certo? Então, esse A é a parte real, é chamada de parte real. E o BI é chamado de parte imaginária. Parte imaginária, certo? Então, um exemplo para identificarmos o que é uma parte real e uma parte imaginária. Então, vamos lá. Dois mais 3i. Então, vamos lá. O que é a parte real? Vamos chamar a parte real de A. Então, nesse caso, qual é a parte real? A parte real é 2, certo? É a parte que está sozinha. E a parte que está com o I é a parte imaginária. Então, vamos lá. Vamos chamar ele de B. Então, qual é o valor do B? O B é 3. Então, é bem tranquilo essa parte, né? Só para identificarmos o que é uma parte real e o que é uma parte imaginária. Então, iremos agora aprender sobre as operações com os números complexos. A primeira operação que iremos aprender é a operação de adição. E é assim, a adição é bem simples. Adição e subtração é assim, dessa forma. Iremos somar número real com número real e número imaginário com número imaginário. Então, coloquei Z igual 3 mais 4i e W igual menos 1 mais 2i. Então, vamos fazer a soma de Z mais W, correto? Então, vamos lá.
Qual que é a soma de Z mais W? Vamos começar pela parte real. Qual é a parte real do Z? 3. E a parte real do W? Menos 1. Então, 3 menos 1 é igual a 2. E a parte imaginária? A parte imaginária do Z é 4i. E a parte imaginária do W é mais 2i. Então, 4i mais 2i é igual a 6i. Então, assim se faz a adição de números complexos. Então, agora iremos falar sobre a subtração. A subtração é bem tranquilo como uma adição. Então, iremos unir, né? Parte imaginária com parte imaginária e parte real com parte real. Como agora é subtração, iremos fazer assim: 5, que é a parte real do Z, menos 1 da parte real do W. Então, 5, iremos colocar 5, só que o menos que vem antes do W multiplica com menos 1 do próprio W. Então, fica menos que multiplica menos 1, que fica mais 1, certo? E já a parte imaginária, vamos fazer por etapa. Primeiro vamos fazer a parte real, depois a gente faz a parte imaginária. Então, 5 mais 1, 6. Então, vou colocar aqui parte real, certo? Agora vamos descobrir a parte imaginária. A parte imaginária, vamos pegar o i do Z e o mais 3i do W. Só que o valor do 3i vai vir oposto, porque o menos do W, que vem antes do W, multiplicado com mais 3i, menos que multiplica mais é menos. Então fica menos 3i. Então ele vem o valor oposto, o sinal oposto. 1 menos 3i será igual a menos 2i, certo? Então, como fica a forma algébrica dessa operação? Fica 6 menos 2i. Então aí temos a subtração de um número complexo. Agora iremos fazer a multiplicação de números complexos, que também é bem simples. Iremos aqui colocar o Z, né, que multiplica com o W, que é 3 menos 2i. Então a gente irá fazer a famosa e velha distributividade, ou o famoso chuveirinho, né? Então é bem fácil. 3 que o 2 que multiplica o 3 é 6. O 2 que multiplica menos 2i, mais que multiplica menos, é menos. 2 vezes 2i, 4i. Certo? Agora vamos multiplicar o 3i vezes 3. 3i vezes 3 vai dar mais 9i. Correto? Depois 3i que multiplica menos 2i. Mais vezes menos, sempre menos. 3i menos 2i é igual a 6i ao quadrado, certo? Agora iremos unir, né, os termos que tem a parte imaginária, as mesmas incógnitas, né, e o que não tem, mas podemos ver que o 6 está sozinho. Menos 4i mais 9i dá para unir, né? Dá para fazer apenas uma representação. Menos 4i mais 9i é igual a mais 5i. Mais 5i menos 6i ao quadrado.
Mas como a gente sabe o valor do i ao quadrado, a gente vai substituir, correto? Então fica 6 mais 5i menos 6. Lembra que o valor do i ao quadrado é igual a menos 1. Então, podemos dizer que 6 mais 5i menos 6 vezes menos 1, menos que multiplica menos é mais. Então, 6 vezes 1 é 6, correto? Então, para finalizar essa multiplicação, podemos unir o 6 com o 6. Então, irá ficar 12, que é o número real, mais 5i, que é o número imaginário. Então, é isso aí. Agora vamos aprender aqui números complexos na equação do segundo grau, certo? Bem básico. Vou passar uma questãozinha aqui, bem simples. X ao quadrado mais 25. Então fica x ao quadrado. A gente passa para o outro lado do igual. O 25 era positivo, ele vai ficar negativo. E x vem com a raiz, certo? Fica menos 25. Raiz de menos 25. Se fosse para descobrir o número real, a gente não conseguiria fazer, né? Não tem real que satisfaça isso. Porém, como a gente trabalha com números complexos, a gente tem um número imaginário, uma unidade imaginária, certo? Então, o que a gente pode fazer? X é igual a raiz de 25, que multiplica raiz de menos 1. Correto? X é igual a... Qual que é a raiz de 25? 5. E qual é o menos 1 que a gente aprendeu? Menos 1 é igual a i. Então fica 5i a resposta, a resolução. Porque 5i é um número imaginário.